Hoje nós anunciamos que seria um domingo missionário. Um domingo missionário tão diferente, né? Quando a gente fala de missão, a gente já imagina desde os das práticas mais antigas, que é sair numa praça, folhetos, ou pregar ao ar livre, como fazia John Wesley, como fazer viagens missionárias. Enfim, bem diferente do que temos vivido, bem diferente do que temos experimentado como igreja. Mas eu queria hoje, de certa forma, dizer para você e desafiá-lo e desafiá-la a acreditar que mesmo com o isolamento social, mesmo com a pandemia, nesse momento que estamos vivendo, é possível fazer missão. É possível fazer missão. Se você acredita nisso, escreve amém aí. É possível fazer missão nesse momento que estamos vivendo. E eu quero compartilhar com vocês, e não poderia ser diferente, a experiência do apóstolo Paulo na igreja de Filipenses, lá em Filipe. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, a estar compartilhando esse texto da palavra do Senhor. Filipenses capítulo 1, verso 12, 13. Filipenses capítulo 1, verso 12 e verso 13. Diz assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me acontecem têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Jesus Cristo. Pai, quero pedir que o Senhor abençoe as nossas vidas agora, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão participando e aqueles que virão a ouvir esta palavra. Pai, fala conosco, toca o nosso coração, mas acima de tudo, Senhor, tira a gente do nosso comodismo, tira a gente, Senhor, da passividade, dá um incômodo santo no nosso coração neste dia, para que possamos refletir, para que possamos verificar o quanto temos trabalhado e o que temos feito para o Senhor nesse tempo. Em nome de Jesus, me submeto ao Senhor e à sua palavra e nos colocamos diante do Senhor. Há desafios, ainda há pessoas indo para o inferno, ainda há lugares não alcançados, ainda há pessoas necessitando hoje de uma palavra, do Evangelho transformador, do Evangelho que cura, que salva, que restaura e que salva as pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso em cada lar, em cada pessoa, em nós, na igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Quando eu decidi falar sobre missões, quando eu decidi esse tema que seria pregado neste dia, eu escolhi uma experiência de Paulo. Não há a experiência igual a nossa, não está havendo uma pandemia, as pessoas não estão isoladas socialmente, mas Paulo está. Para quem não sabe, para quem não conhece, Paulo passou parte do seu ministério preso. E uma das cartas, que nós chamamos cartas da prisão, é a carta de Filipenses. Paulo estava preso quando ele escreve esta carta. Paulo estava impedido de andar livremente. Ele estava sendo guardado, ele estava preso, mas não
impedido de falar, não impedido de anunciar o Evangelho. E graças a Deus por isso, precisamos aprender, precisamos hoje ter consciência que o Evangelho, ele não está preso. O Evangelho que nós pregamos, que nós vivemos, ele não está restrito à sua casa. Ele pode ser pregado, anunciado. Ele pode sair das quatro paredes da sua casa. Engraçado que quando estamos na igreja, usamos esse termo, o Evangelho precisa sair das quatro paredes da igreja. E hoje a gente está aqui dizendo, o Evangelho precisa sair das quatro paredes da sua casa, que é onde você se encontra agora. Algumas pessoas já estão voltando, algumas questões estão sendo retomadas à normalidade, ou podemos pensar assim, mas já existe uma certa flexibilização. Mas para algumas que ainda estão muito temerosas, ainda estão dentro de casa e não saíram de lá. Então o Evangelho precisa, e um dos meios pelo qual a gente tem usado, e por isso que a gente enfatizou no começo, na minha palavra deste culto, compartilhe este culto, compartilhe esta mensagem para o maior número de pessoas. Este já é um instrumento, eu estou aqui adiantando, quem sabe, a minha mensagem, mas esse já é um instrumento para que pessoas sejam alcançadas. Mas vamos lá ao texto. Paulo estava preso, estava bem guardado. Quando nós lemos no texto bíblico que havia uma guarda pretoriana, essa guarda pretoriana era um exército de elite específico para guardar o imperador. Eram 16 mil soldados de elite. Eram pessoas extremamente preparadas e capacitadas, separadas para isso. Só a serviço do imperador. E durante o período que Paulo ficou preso, no turno de 8 em 8 horas, então todos os dias, de 2 em 2, 6 pessoas todos os dias ouviam de Jesus. Essa é a primeira informação que temos no texto. Paulo não parou, Paulo não ficou chateado, ele não ficou desmotivado. Paulo, ele entendeu que aquele momento que ele estava vivendo precisava ser aproveitado da melhor maneira possível para que as pessoas conhecessem a Jesus. Então, se o público de Paulo era aqueles 2 guardas que ficavam com ele ali 8 horas, em turnos de 8 horas, então durante um dia, 6 pessoas passavam por ele. Ele não perdia a oportunidade, como não perdeu, e nós vamos ver isso no texto. Ele não perdeu a oportunidade dessas pessoas, 6 por dia, de 2 em 2, 8 horas o turno de cada um deles, de receber a mensagem de Jesus Cristo. Paulo poderia, ou podemos pensar humanamente falando, ele poderia ter se calado, ele poderia ter ficado entristecido, deprimido, angustiado, perdendo tempo, reclamando. E isso rouba tempo da gente, você sabia disso? Reclamar rouba um tempo precioso das nossas vidas. Talvez você está reclamando muito, não passa, quero voltar à normalidade. Eu também quero, meu irmão. Eu também quero, minha irmã. Se há uma coisa que nós estamos hoje sonhando muito e desejando demais, é voltar à normalidade. Como igreja, voltar a ter as nossas portas abertas, voltar a ver esses bancos sendo ocupados por vocês e por aquelas pessoas que virão. Eu também, mas eu não posso perder o meu tempo reclamando. Eu tenho que aproveitar o tempo que Deus me deu. E Paulo está fazendo isso neste momento. Ele está aproveitando o tempo que Deus está dando a ele. Ele entende isso.
Paulo tinha muita clareza que tudo que estava acontecendo na vida dele estava cumprindo um plano no projeto que Jesus tinha para a vida deste homem. E isso deixa a gente mais leve, mais tranquilo em fazer o trabalho. Quando a gente propõe olhar o texto e falar assim, é possível fazer missão neste tempo que nós estamos vivendo? É possível. Eu estou aqui afirmando que é possível. E vou provar isso para você. Pensa nesse período. Qual que era o veículo de informação? Carta. Se há uns 30 anos atrás, estou chutando por baixo, nós escrevemos carta, que era o meio de comunicação, aquela ansiedade, né? Em pôr a carta e tentar, e agora esperar o tempo. A gente que usou esse recurso por um tempo, se você tem mais de 30 anos, 35 anos, deve ter usado esse recurso. Você sabe que para alguns lugares demorava 2 dias para chegar, em outros lugares demorava 1 semana para chegar, e outros então muito mais que isso. Então imagine essa época de Paulo. Qual que era o meio que ele tinha de informação, de passar a mensagem? Carta. Como eu disse, esta carta foi escrita na prisão. Paulo tinha 2 objetivos. Primeiro, alimentar os crentes. As cartas que Paulo escreve, que começam a circular entre os cristãos, começam a circular entre as igrejas, e eles são alimentados, doutrinados, ensinados através dessas cartas, através dos manuscritos que eram copiados em diversos lugares e eram enviados, e era assim que se reproduzia a mensagem. Paulo não tinha liberdade de subir a um palco, de falar, de proclamar o evangelho. Paulo estava preso e passou grande parte da sua vida ministerial preso. Mas o evangelho começou a frutificar e a fluir. Além do objetivo de fortalecer, de doutrinar, de ensinar a igreja que estava se formando e se solidificando na palavra do Senhor, agora ele tem outro público, aquele público que não conhece a Jesus, aquele público que precisa ser evangelizado, que precisa ser ganho para o reino de Deus. E quem são eles agora? A guarda pretoriana. Nós não sabemos quantas pessoas Paulo ganhou para Jesus, mas tem uma coisa interessante lá no capítulo 4 de Filipenses. Vira algumas folhas aí, por favor. Capítulo 4, carta dos Filipenses, verso 21 e 22. Olha o que está escrito. 4, 21. Saúdam cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Sabe quem são esses, meus irmãos? Os guardas pretorianos. Como a intenção de Paulo não é estatística e ele não tem, como não há na Bíblia, nesse tempo com Paulo, a intenção de falar quantas pessoas, mas esses muitos, são muitos. Não é um só, não são 2. Ninguém usa o termo de muitos para falar de 1, 2, 3, 4. O que nós sabemos, que independente dessa quantidade, que pode ser enorme, ou pode ser uma quantidade considerável, Paulo, ele entendeu que aquelas pessoas que estavam todos os dias ao lado dele, que de 2 em 2 chegavam, de 8 em 8 horas eram trocados, com 16 mil soldados praticamente
Será que repetia as pessoas? Não sei, porém foram salvas. Foram pessoas que foram alcançadas pelo amor de Jesus Cristo. Foram pessoas que começaram a conviver com Paulo nesse período lá na prisão, e com certeza toda a maneira como Paulo vivia lá, toda a maneira como ele encarava esse momento, que ele estava impedido, que estava recluso, deve ter tocado o coração daqueles homens, daqueles guardas. E aí a gente tem, já no final dessa carta aos Filipenses, todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Por isso, meu irmão, nós não temos desculpas. Eu e você não temos desculpa diante de Deus que não podemos evangelizar porque estamos em pandemia. Até porque nós temos tantos recursos, além da carta, que você pode escrever para alguém. Tantos recursos, tantos meios. Você deve se comunicar todos os dias, durante várias horas do dia, através das redes sociais. Você passa mensagens, você escreve. Por que não aproveitar este momento para evangelizar as pessoas? Por que não aproveitar este momento que estamos vivendo e todos os recursos que temos à nossa disposição para dizer para as pessoas: Jesus te ama e Ele quer a sua vida, Ele quer salvar você, Ele quer tirar você. As pessoas estão hoje angustiadas, deprimidas, doentes. Já se fala que nunca houve tantas pessoas enfermas da alma como estamos vivendo nesse momento, e pós-pandemia, o resultado que isso vai causar e já está causando na sociedade, que está no mundo. Aproveitar este momento para escrever para as pessoas, para mandar mensagens para elas, dizendo o quanto você ama essa pessoa e quanto Deus ama esta pessoa. Isso é importante. Não temos desculpas. Não podemos falar: olha, nossos projetos missionários foram temporariamente guardados. Ei, eu tenho falado isso para você. O inferno não está com a sua porta fechada. O inferno não tem uma plaquinha lá na porta dizendo assim: temporariamente fechado. As pessoas continuam morrendo. E nós sabemos de uma velocidade muito maior do que nós pensávamos. Esta semana que passou, nós temos uma família nossa lá da igreja de Pindamonhangaba. Mônica e o Cadu, se eles ouvirem esta mensagem, que Deus abençoe a vida de vocês e possa consolá-los. Perdeu o pai e a mãe no espaço de 21 dias. Nunca se morreu tanta gente numa velocidade tão grande. E com certeza muitas delas estão morrendo sem Jesus Cristo. Muitas delas estão sendo ceifadas sem terem o privilégio de ouvir que Jesus Cristo ama, que Jesus Cristo salva e que Jesus Cristo quer fazer uma transformação na vida dessa pessoa. Então não podemos nos desculpar, não podemos dizer: eu não tenho como, a gente não pode sair, a gente não pode fazer aglomeração, a gente pode fazer tanta coisa, meu irmão, que não necessita de estarmos juntos, não necessita de estarmos no mesmo lugar. Eu volto a insistir para você. Temos as redes sociais, as mídias, temos as transmissões. Você tem aí no seu grupo de amigos do WhatsApp, em todas as redes sociais que você tem, centenas. Posso dizer isso com muita tranquilidade. Dificilmente alguém hoje não usa desse recurso e não tem pelo menos ali algumas centenas de pessoas
que você pode estar falando, estar mandando uma mensagem. Os grupos de discipulado, eles podem acontecer. Hoje temos plataformas que fazem conferências. Você pode criar um grupo. Olha aí, eu estou desafiando você. Se você não faz parte de nenhum grupo de discipulado da nossa igreja, você pode criar um grupo de discipulado. Você pode chamar algumas pessoas que você conhece e combinar um horário, um dia, para que vocês possam estar orando uns pelos outros e estar estudando a palavra de Deus juntos. Um momento que você vai sair desse casulo que é a sua casa, ou você lá no seu quarto, e vai poder desfrutar da comunhão com alguns irmãos e irmãs. E aí esse grupo formado pode começar a chamar visitantes, pessoas que você está convidando para assistir. Nós começamos a colocar o link da nossa reunião de oração publicamente lá no Facebook. E olha, algumas pessoas entram. Algumas pessoas mandam resposta assim: a gente pode entrar ou é exclusivo da igreja? Fica a dica aí, meu irmão, você precisa entrar lá com a gente. Semana passada, se não me falha a memória, nós tínhamos 22 ou 24 pessoas. Entra lá, faz esse movimento com a gente. Temos da catedral, temos pessoas que têm entrado que nem da catedral são. Usa a sua vida, usa o instrumento que você tem. Tem uma moça que tem assistido o nosso culto. Ela mora aqui na Taguá. Se não me falha a memória, se a minha esposa não se equivocou no nome, ela chama Ana Clara, ou acho que é Ana Clara ou Ana Carla. Foi paciente da minha esposa lá no hospital. Entrou no hospital com Covid. Entrou daquele jeito que a gente entra, assustada. Ana, se você está me ouvindo, que Deus abençoe a sua vida. Você é preciosa. E nós não vemos a hora de abrir essas portas, poder fazer o culto público para conhecer você. Mas foi um investimento por um tempo que a minha esposa fez lá na vida dela. E ela tem acompanhado o nosso culto e está orando conosco para que termine tudo isso e que ela possa visitar-nos, que ela possa conhecer a igreja. Ela conhece uma igreja virtual, talvez esteja aí escrevendo alguma coisa e lendo o que os irmãos e as irmãs estão escrevendo, conhece as pessoas pelo nome, e seria tão importante a gente estar junto, mas nós não podemos agora, mas podemos levar a mensagem de Jesus para as pessoas. Nós não podemos nos calar nesse momento, meus irmãos. Não podemos olhar e ficar murmurando. Nós precisamos aproveitar esse tempo. Eu iniciei esse culto lendo um salmo que dizia: Deus tem adestrado as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Isso que eu enfatizei no começo. Deus tem treinado a igreja para um novo momento. Todo mundo está dizendo que agora a igreja é diferente, vai ser diferente. Não se assuste com isso. Algumas pessoas vão ficar triste ou com bronca do que eu estou falando. A igreja não será mais a mesma. Independente do seu porte, ela pode ter 200, 300, 400, 500, 1000 pessoas, e pode ser aquela igreja que está iniciando com 10, 20, 15. Ela entendeu que não dá mais para ser igreja sem esse recurso que nós estamos usando. Quantas pessoas nós alcançamos? Dá trabalho, tem custo, tem, mas é um meio que nós temos hoje que aproveitar para alcançar pessoas que a gente nunca alcançaria. Para onde vai chegar essa mensagem hoje? Eu não sei. Para onde vai chegar esta mensagem? Em quantos lugares ela vai ser vista, assistida depois que nós terminarmos esse culto? Eu não sei. Eu só sei que ela chegará a lugares que nós não chegamos quando estamos com as nossas portas abertas. Que era um culto só para nós, que o público era aquele que a gente via daqui. E eu torço para que a gente volte, a gente continue olhando o nosso povo aqui, mas que esse recurso e essa mensagem, ela seja propagada.
É possível, irmão. É possível a gente fazer missão em tempo de pandemia. É possível. Você não pode, eu não posso, a igreja do Senhor não pode dizer, me desculpa, não podemos fazer porque estamos fechados. O templo, prédio fechou, as portas do templo estão fechadas, mas a igreja não, a igreja ainda continua livre. Glória a Deus por isso. Eu não sou impedido de falar isso para você. E glória a Deus por isso. Continue orando pela liberdade que temos do Evangelho ser anunciado. Se você tiver curiosidade em continuar a ler o texto de Filipenses capítulo 1, do verso 12 até o final dele, né, você vai ver aqui até o verso 26, que é onde encerra essa, vou usar um termo que eu fazia muitos anos que eu não usava, perícope. Os teólogos sabem o que eu estou falando. E aí Paulo vai dizendo que há pessoas que pregam por amor, há pessoas que pregam porque entendem essa necessidade, e há pessoas que pregam por orgulho, por vantagem própria, para tirar proveito. Paulo diz isso na continuidade do texto que eu iniciei aqui. E aí Paulo fala, tanto faz, desde que preguem. Desde que preguem, desde que falem de Jesus Cristo, desde que anunciem as boas novas. Eu estou aqui nesse domingo missionário, já estou encerrando essa palavra que tem que tirar você. Se eu falar que você está debaixo de um cobertor agora quentinho, talvez eu não erre para algumas pessoas, eu tenho certeza que essa é a indumentária de hoje, né? Está frio, mas o nosso coração tem que continuar aquecido, fortalecido. Por isso desafio você que me assiste a esta semana começar um exercício, começar uma transformação missionária na sua vida, uma transformação que visa alcançar pessoas. Meu irmão, eu não sei o que você sabe fazer e o que você pode fazer. Eu só estou pedindo que faça em nome de Jesus. Que você use os seus recursos, os seus meios. Talvez você tenha dons que podem ser colocados à disposição do reino, que podem ser usados para que pessoas sejam alcançadas com o Evangelho. Talvez você fale bem, talvez você tenha esse dom, né? Grave um vídeo, fale uma mensagem, não gaste tempo com bobeira. A gente vê tanta bobeira hoje sendo produzida, tanta coisa que a palavra de Deus diz que vai servir para pasto, vai ser colocado fogo e não vai servir para nada. Produza coisas boas, produza mensagens, converse com alguém, mande uma mensagem para as pessoas que você está sentindo saudade. Aquele seu amigo que você sabe que ele está passando um momento difícil, se coloca à disposição dele, dela. Faça isso, faça alguma coisa em nome de Jesus. Anuncie o Evangelho. A gente consegue anunciar bem o Evangelho sem falar muito. Na verdade, a gente pode anunciar o Evangelho não falando uma palavra sequer. Só amando as pessoas e demonstrando amor por elas, que elas são importantes. Meu desejo nesta manhã, e para você que vai assistir esse vídeo depois, que já não é mais manhã, neste dia, é que você entenda que você, eu e a igreja, ela precisa. A gente fala muito, há 3 maneiras de fazer missão, sim. Sim, e essas 3 maneiras estão
em ordem. Você pode orar por missões, ore por missões. Entre em sites que abordam em agências missionárias. Você vai lá encontrar muitos desafios para orar, para clamar, para pedir a Deus. Você vai encontrar histórias de missionários que estão no campo, que você pode mandar um recado para ele, para ela, você pode ajudá-lo. A segunda maneira de fazer missão é indo, e aí é um chamado específico, não é apaixonado. Tem muitas pessoas que ficam apaixonadas, mas a paixão termina logo no primeiro desafio. Então eu creio que tem pessoas que estão me ouvindo aqui, que têm chamado específico para missões, e sabem disso. Coloque seu joelho no chão, peça para Deus te dar asas como de águia, para que você possa cumprir a vontade do Senhor na sua vida. Não é a pandemia que está colocando você em tempo de stand-by. Não, Deus ainda tem um plano e Ele vai fazer. E a terceira maneira, amados, que a gente pode e deve fazer isso, todos nós, independente se você escolheu orar, independente se você escolheu ir, é contribuir. É dinheiro mesmo, é valor financeiro. Bispo Adriel dizia que o evangelho é feito de verbo e verba. E é isso mesmo. Ah, mas o Senhor é dono do ouro e da prata. Sim, Ele deu na sua mão esse ouro e essa prata, e você está retendo só para você. Então, meu desafio é que você possa investir em missões, que você possa fazer uma campanha missionária na sua vida, na área financeira. Temos desafiado você a isso. Você pode orar, pode ir e pode contribuir, porque há muitos e muitos missionários que vão e serão abençoados com essas três coisas. E você pode ser usado por Deus para isso. Queria orar por você. Se você estivesse aqui e aí eu pudesse ver essa cena, eu diria assim: coloque a mão na direção do seu coração. Então coloque aí, bem em cima dele aí. Feche seus olhos e comece a orar por missões. Se coloque à disposição de Deus agora. Paulo não tinha um grande público. Mas ele aproveitou. Eram 6 pessoas por dia. Ele aproveitou. Algumas até acham que pediram para voltar lá, para conversar com ele, porque as vidas eram salvas. Paulo não gastava tempo com eles discutindo coisas fúteis. Paulo não ficava reclamando que estava preso injustamente. Paulo falava de Jesus para eles. Paulo anunciava o amor de Deus para eles. E aqueles guardas, aquela elite, não era qualquer um, meu irmão, era uma elite, era gente importante, gente da melhor calibre. Eram guardas especiais do imperador. O imperador não escolhia qualquer pessoa para guardar e cuidar da vida dele. Então não perca tempo. Põe o seu coração diante de Deus. Se arrependa do tempo perdido. Se arrependa. Em nome de Jesus, Igreja do Senhor, se arrependa. Se arrependa do tempo que está perdendo, achando que as portas estão fechadas e não pode fazer missão. Se arrependa disso. Use o que o Senhor tem dado em tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar o meu coração diante do Senhor e o coração de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Eu tenho pessoas aí do outro lado, Senhor, desta câmera, Pai, que são tão especiais para o Teu reino. São pessoas com dons
tão especiais, tão específicos, tão importantes, ó Deus. E algumas delas não estão sabendo usar o dom que o Senhor deu. Pai, em nome de Jesus, um dia numa conferência missionária, um homem de cabelinhos brancos, bem branquinhos, tomou a palavra e disse a seguinte frase: lá fora pode estar frio e a neve cobre o telhado, mas dentro há uma lareira com fogo ainda em chamas. Falava de si mesmo, de um homem de cabelos brancos, que marcavam já a sua idade, mas dentro dele uma chama que ainda ardia na lareira, que era o seu coração. E assim tem que ser o nosso neste dia. Pai, usa, Senhor, as nossas vidas, usa o nosso bolso, usa os nossos recursos financeiros, em nome de Jesus. Vidas podem ser salvas e alcançadas. Não depende da igreja, templo. A gente não depende de estar aqui reunido neste lugar. Nós só dependemos de anunciar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Como a Ana Carla, como tantas outras pessoas que estão aqui, Senhor, que quiçá nunca entrarão pelas portas desta igreja, mas estão recebendo esta mensagem lá do outro lado, quem sabe, do mundo. Mas vão ser alcançadas por este evangelho que cuida da gente, que trata o nosso coração, que dá sentido para a vida, que revela o amor de Deus, que é incondicional, que cura as nossas feridas, que sara o nosso coração e que transforma nosso viver. Em nome de Jesus, que o seu coração como o meu possa estar inflamado por missões, que possa contabilizar agora quantas vidas nós já perdemos sem Jesus, e que possamos nos arrepender disso. Pai, abre portas para quem está me ouvindo, Senhor. Abre a visão, abre o entendimento, adestra as mãos desses meus irmãos e irmãs para a batalha e os seus dedos para a guerra. Faz com que sejam, Senhor, homens e mulheres cheios do Teu Santo Espírito, jovens, crianças, cheios da Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu coração, a sua vida, que Deus mantenha você aquecido aí por dentro. Glória a Deus.